Sejam bem-vindos ao canal Carta Aberta com Deus. Eu quero chamar a sua atenção para você, ouvinte deste canal, e que o Senhor Deus esteja abrindo a sua mente, o seu entendimento, que você possa ouvir essas mensagens que eu tenho colocado neste canal, para que nós juntos possamos tirar as nossas dúvidas naquilo que realmente não entendemos, que nós podemos examinar as Escrituras Sagradas, porque é dela que nós tiramos conteúdo para a nossa reflexão e entendemos realmente que as Escrituras quer nos ensinar. Ela tem algo importante para que nós possamos aprender, principalmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, tempo difícil, mas o Senhor Deus, cada dia, Ele tem nos concedido realmente a oportunidade para que nós possamos ouvir a sua voz através da sua palavra. Eu quero deixar aqui um texto claro. Algumas outras mensagens eu deixei para que nós podemos conhecer Deus. Algumas mensagens que está nesse canal está nos dando uma referência para nós conhecer quem é Deus. Deixei os textos, deixei toda a base para que você possa estudar as Escrituras, observando os textos e o que já falei a respeito de conhecer a Deus, quem é Deus. Que é isto que muitas vezes está no coração de muitas pessoas que não têm, muitas vezes, um relacionamento com as Escrituras e não tem chegado realmente o conhecimento de quem é Deus. Nós precisamos entender realmente que o Senhor Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra e toda a sua plenitude. E aqui nós vamos observar nesse texto, agora nós vamos conhecer um adversário perigoso. Um adversário que ele não quer o seu bem, não quer o meu bem. Ele não se sente satisfeito quando ouve a verdade. Muitas vezes hoje nós vivemos em um mundo que a verdade ela mudou de valor, houve uma mudança de valor e nós precisamos correr atrás realmente da verdade. O Senhor Jesus Cristo ele deixou bem claro lá em João, capítulo 14, versículo 6, é um texto muito conhecido. Todo mundo conhece esse texto, mas não tem o conhecimento, não tem observado a profundidade desse texto que vou citar agora, que é João 14, versículo 6. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro nesse texto: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar até a Deus, ao Criador do universo, tem que passar pelo Senhor Jesus Cristo. Mas neste momento, eu quero mostrar para vocês, ouvinte deste canal, o nosso adversário. Ele é astuto, ele é enganador, ele é perverso. O objetivo dele é te enganar, é levar as pessoas a um ponto das pessoas se descontrair da situação. Ele tem 3 objetivos: ele te atrai, te distrai e te destrói. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então este é o objetivo do nosso adversário.
ele é o aniversário único de Deus contra o Senhor Deus. Ele não pode com o Senhor Deus, que ele é o Criador, que o Senhor Deus está acima de todas as coisas e pode todas as coisas. Então ele nos ataca. Como ele não pode atacar o Criador, ele ataca a sua criação. E a criação do Senhor Deus está sempre atacada de todos os lados e de todas as maneiras. Vamos observar o que aconteceu aqui no capítulo 3 do Gênesis. Vou repetir mais uma vez. Você precisa conhecer Deus, que é o Criador de todas as coisas, e você também precisa conhecer este adversário número 1 do Senhor Deus. Ele é um adversário contra tudo aquilo que é de Deus. Ele é contra a família, ele é anticristo, ele é antibíblico, ele é a favor da filosofia. E nós temos que tomar cuidado com as filosofias, nós temos que tomar cuidado com as ideologias, porque isto daí é uma marca dele para tirar o homem do alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele tirou Adão e Eva aqui nesse texto. Quando o Senhor Deus preparou o jardim e aqui colocou a mulher e o homem e a mulher, e deu para o homem uma ordem, uma condição, só que também deu livre-arbítrio para o homem. E este é o grande problema, muitas das vezes, nas nossas vidas, é o nosso livre-arbítrio. E nós muitas das vezes achamos que a vida é nossa. Não, não é nossa. A vida pertence ao Senhor Deus. E vou repetir mais uma vez para você. Se você olhar as outras mensagens, você vai encontrar o que eu estou falando aqui, e vou repetir mais uma vez. O Senhor Deus nos criou do barro, nos colocou do barro e nos deu a vida e nos fez alma vivente. Então a vida pertence ao Senhor Deus, que está lá em Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Ele diz assim: porque está escrito, pela minha vida, assim diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante do Senhor, toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um vai prestar conta para o Senhor. Então ninguém está livre dos olhos do nosso Criador. Vamos fazer uma observação aqui no texto. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aqui está a extorsão da palavra, da verdade, que muitas das vezes nós deixamos de dar ouvido à verdade para dar ouvido à enganação. E o tema desse texto é: não ouvem a estranho. Quando nós passamos a dar ouvido às coisas ao contrário das Escrituras Sagradas, nós estamos dando ouvido a estranho, alguém que realmente não tem realmente algo importante para que nós possamos realmente juntos crescermos no conhecimento da verdade, que é a palavra do nosso Deus. E o versículo 5 diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você,
que no momento que o homem pecou, o Senhor Deus, ele deixou aqui uma mensagem muito clara para toda a raça humana. No versículo 22 do capítulo 3 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Você sabe aquilo que é bom para você, para mim, para os nossos entes queridos. Os 10 mandamentos, eu tenho encontrado pessoas muitas das vezes confuso com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a partir do momento da crucificação do Senhor Jesus Cristo, foi resumido em 2 mandamentos. Se tornou os 2 maiores mandamentos das Escrituras Sagradas. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Mas hoje nós vivemos um mundo que não existe o amor ao próximo. Quem é o mais próximo de você? A sua família é o mais próximo de você. Meus vizinhos são próximos de mim. E o que eu tenho passado para os meus vizinhos, para a minha família? O conhecimento da verdade. E será que essas pessoas muitas das vezes estão dispostas a ouvir a verdade e adquirir a verdade, ou dar ouvido a estranho? Porque no momento que Satanás aqui falou para Eva, porque aqui quem estava conversando com Eva foi Satanás. E eu quero fazer uma observação nesse texto, de que Eva não estava ali sozinha. Tem muitas pessoas que falam que Adão não estava ali próximo de Eva, e por isso que Eva pecou. Não. Eva estava próxima de Adão. E nós vamos observar o texto e vou testificar para você de que realmente Eva e Adão estavam ali próximo de Eva. Ela não estava distante dele. Aí você pode perguntar assim, mas espera aí, mas por que só Eva ouviu e Satanás e Adão não ouviu? Porque não teve vozes. Não teve vozes. Vamos observar o texto que você vai entender muito bem o que eu vou falar. O versículo 6 diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Presta bem atenção. Quando ela sentiu no coração, alguém soprou no seu ouvido. Quantas pessoas não ouvem voz? Ah, tira a tua vida, se mata. Ah, amarra a corda no seu pescoço, dá um tiro na sua cabeça para resolver todos os problemas. Só ele ouviu a voz, correto? Deu para você entender, assimilar e entender o que estou falando, né? Quem está falando para as pessoas? Esse tipo de pessoas que têm depressão, tem pessoas depressivas, tira a própria sua vida. Só que ele ouve voz, mas você que está do lado dele não ouve. Então, aqui uma figura que foi colocado como a serpente. O símbolo da serpente é o dragão, é o próprio Satanás. Então Satanás, ele sopra no seu ouvido e só você ouve. Eu já vi pessoas falar assim, mas ele ouviu uma voz. Ah, mas eu estava aqui e não ouvi nada. Dá para você entender o que eu estou falando? Só Eva ouviu. E no momento que Eva ouviu, o que foi que aconteceu? Eva encandeou seus olhos do quê? Na árvore. Olha o que o texto está falando. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável o quê? Aos seus olhos. Satanás soprou nos seus ouvidos. Ali não tinha cobra, ali não tinha vozes, não tinha nada. Ele soprou no ouvido de Eva. Ele teve esta oportunidade. E no momento que ele soprou aos ouvidos de Eva,
Eva já encarou o quê? A árvore. O cidadão, quando ele está em depressão, que ele ouve vozes, sobe lá naquele prédio lá, se joga lá de cima lá, se mata logo, porque aí resolve o seu problema. Mas não vai resolver o problema coisa nenhuma, vai piorar a situação. Você que tiver com esse pensamento, procure ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo repreenda esses maus pensamentos, essas coisas que muitas vezes têm soprado no seu ouvido. Você que está depressivo, cuidado, porque não é nada bom para você e nem tão pouco para a sua família. Eu não posso falar muita coisa, porque eu preciso resumir o que vou falar, porque não adianta também eu ficar falando aqui muito tempo e você às vezes não ter um tempo suficiente para você estudar. Mas se você pegar o texto e você der uma estudada, você vai começar a entender o que eu estou falando. Você vai ouvir e estudar o texto e entender o que o texto está falando, para que você não dê ouvido a palavras estranhas, alguém soprando no seu ouvido e levando você às vezes o precipício ao fim da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, que está lá no Salmo 37, versículo 5. Não deixe que o inimigo continue soprando na sua mente e dando para você uma direção totalmente errada, porque foi o caso de Adão e Eva aqui nesse texto que está nos dando essa explicação. Continuando o texto. Então, o desejo de Eva entrou aonde? Pelos olhos. Os olhos viu, o coração sentiu. Veja bem, o texto diz assim: e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Presta bem atenção no que eu vou falar, é interessante, né? Muitas pessoas falam que Adão estava longe de Eva. Não, na realidade Eva deu para o seu marido, ele estava próximo. Ela não levou para o seu marido, ela deu para o seu marido e ele comeu. É simples de você entender e entender o que eu estou falando para você neste momento, que você possa estudar o texto e que você possa fazer uma observação e tomar cuidado com o estranho. Você precisa conhecer realmente a verdade. Eu vou falar aqui uma ilustração e você vai entender muito bem o que eu estou falando para você, e que você, ouvinte desse canal, possa entender realmente o que eu estou falando para você. Um cidadão, ele estava no púlpito de uma igreja, eu vou falar, um pastor, e ele leu lá o Salmo 37. Quando ele terminou de ler o Salmo 37, a igreja bateu palma para ele, aplaudiu ele. Um irmãozinho que estava lá no fundo dos bancos da igreja, olhando para aquele espetáculo, falou assim para o pastor: pastor, o senhor poderia me dar licença eu subir no púlpito e ler esse salmo? E o pastor falou: pronto, meu irmão, esteja à vontade, pode vir. O irmãozinho humildemente subiu no púlpito e leu o salmo. Quando o irmãozinho terminou de ler o salmo, sabe o que aconteceu? Meus ouvintes deste canal, a igreja estava chorando. O irmãozinho voltou humildemente para o banco, se sentou-se, e o pastor subiu no púlpito da igreja e fez uma pergunta para a igreja: meus irmãos, sabe por que eu li o salmo e vocês me aplaudiram? Vocês me elogiaram? E sabe por que o irmãozinho leu o salmo e a igreja chorou?
A resposta foi: infelizmente. Irmãos, eu conheço o Salmo. E o irmãozinho ali conhece o dono do Salmo. Irmãos e amigos, ouvintes deste canal, vamos tomar cuidado com o que ouvimos, para não darmos ouvido a estranhos. As Escrituras Sagradas, ela é a revelação divina. É Deus nos revelando, nos mostrando a sua pessoa de toda soberania e autoridade sobre todas as coisas. E nós muitas vezes estamos colocando as coisas deste mundo acima do Senhor Deus. Errado. Tudo errado. Temos medo de falar a verdade, porque a verdade dói, mas ela cura, ela salva, ela liberta. E o mundo precisa conhecer essa verdade. E esta é a mensagem que eu estou deixando para vocês, todos, ouvintes, que vocês possam ouvir, fazer uma reflexão no que eu estou falando, examinar o texto, que ele está corretamente. Toma cuidado com o que você ouve. As pessoas, muitas das vezes, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou uma mensagem muito clara lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Estou deixando bem claro, o texto está bem claro, para que nós precisamos examinar o que estamos ouvindo, o que estamos assistindo, se realmente está nos levando ao conhecimento da profundidade das Escrituras Sagradas. E muitas das vezes nós estamos dando ouvido a estranho, coisas muitas das vezes que não nos leva à presença do Senhor Deus. E não podemos esquecer, ouvintes deste canal, observa bem o que eu falei e observe esse texto, principalmente o versículo 6, e entenda que ali naquele momento não houve vozes, houve só uma pessoa ouviu, foi Eva que ouviu a mesma coisa, vou repetir, das pessoas depressivas. As pessoas depressivas, eles ouvem vozes. E as vozes que eles ouvem é levar a vida à destruição. É tirar sua própria vida com as suas próprias mãos. Ali Satanás não falou com Eva, não. Ali cobra não falou com Eva, não. Eva só ouviu vozes. E só ela ouviu e Adão estava ali do seu lado. Para você ter uma ideia, se você observar o texto, Eva levou para Adão e Adão não se justificou não, nem perguntou para ela, aonde você encontrou esta fruta? Não, ele pegou e comeu. Sabe por quê? Porque ela comeu, naquele momento que ela comeu, ela sentiu o sabor da fruta e ali Adão já estava contagiado e Adão nem se justificou, pegou e comeu também. E Adão estava ali próximo. É só observar o versículo 6 que você vai entender. Ela comeu e deu para o seu marido. E deu para Adão. Ela não levou para Adão. Se ele não estivesse próximo, o texto está falando, e levou para Adão. Mas o texto está falando que ela deu para Adão. E Adão comeu. Então o que aconteceu naquele momento? Seus olhos foram abertos. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconderam de Deus. E no mesmo texto, no capítulo 3 do Gênesis, o versículo 8, diz que eles ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim para aconselhar.
E aqui está o conselho do Senhor Deus. Aqui está a palavra do Senhor Deus para nos aconselhar e nos levar para próximo dele. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus abra suas mentes, seu entendimento, para que você possa entender e tirar suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, se inscreva no canal, manda sei lá, fala alguma coisa e que nós podemos te ajudar a você entender. Esse texto é muito importante para você conhecer o seu adversário, o nosso adversário. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ele é o inimigo número 1 do Senhor Deus. Mas como ele não pode com o Senhor Deus, ele ataca a sua criação. E que o Senhor Deus esteja abrindo as nossas mentes e o nosso entendimento, que nós possamos entender e compreender realmente o plano de salvação, o plano de restauração em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.